Entrevista do dia. Vamos abrindo a nossa entrevista do dia, Giovana Simioli. Temos convidados através do link e também aqui no estúdio, né? Exatamente, Cabreiro. Nós temos em conexão, tá tudo certo aí, Arthur? Ainda não? Então nós estamos aguardando, nós vamos entrar em conexão com a doutora Lilian Maria de Godoy Soares, que vai atender a gente pelo consultório dela. E aqui no estúdio nós recebemos o vice-presidente da Liga Acadêmica de Endocrinologia e Metabologia do curso de Medicina da Universidade Brasil, Rodolfo Alves. Bom dia, Rodolfo, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Rodolfo, hoje Dia Mundial do Diabetes, explica para o nosso ouvinte, de uma forma bem popular, digamos assim, o que é o diabetes? Sim. Para começar, gente, o diabetes ele é uma doença que é do metabolismo do açúcar. Ele tem a ver com o açúcar do nosso corpo. É uma doença porque todo mundo sabe que a gente tem a insulina e o açúcar. A insulina é um hormônio que é produzido lá no pâncreas, que ele pega, é como se fosse uma chavinha. Ele abre a célula e põe o açúcar para dentro da célula. E na corrente sanguínea, tira esse açúcar da corrente sanguínea. Então, quando a pessoa tem uma dificuldade da ação da insulina ou essa produção de insulina baixa, o açúcar fica no sangue. Então, a pessoa começa a ter, ela vai lá fazer o teste de insulina, vai fazer o teste de glicemia, vai dar alta ou esse açúcar no sangue. E com o longo do tempo, esse açúcar correndo no sangue faz mal para a saúde da pessoa. O Rodolfo, então, basta evitar doces? Sim e não. Porque tem muitas coisas, assim, uma alimentação rica em doce, sim, a pessoa vai ter muito açúcar no sangue. Por exemplo, já é provado que os fatores de risco para diabetes não é só comer doce. Por exemplo, comer carne defumada, ultraprocessada também. Eu posso ter um paciente que é obeso, também tem muita, tipo assim, o paciente que come muito doce pode ser obeso, né? Mas existe pessoas magras com diabetes. É isso que eu ia perguntar, é só gordinho que tem diabetes? Não. Que eu já ia falar, o preconceito. A obesidade, ela é um dos principais, mas o principal, sabe aquela pessoa que não necessariamente pode ser gorda, obesa, ela pode só ter a barriguinha de chope, a famosa, é o principal fator de risco para diabetes, é a barriguinha na barriga. Quer dizer que o diabetes não discrimina? Não, é todo mundo. E, ele tem muito a ver com os hábitos de vida que a gente tem hoje em dia. A pessoa que é obesa, a pessoa que não pratica exercício físico, sedentarismo, é um fator de risco muito importante. E além que tem o familiar, porque você já deve ter ouvido falar, se você tem um pai ou avô que tem diabetes, você pode vir ter mais chance de ter diabetes. Ou seja, pode ser hereditário também. Exato, é hereditário, é uma doença hereditária. E além disso, também tem um fator de etnia. Pessoas negras que têm descendência asiática, elas podem ter diabéticas independentemente do peso delas. Entendi. Muitas vezes a gente também ouve e já ouviu falar muito que o carboidrato é um grande vilão. É verdade? É verdade. Quando você me perguntou antes sobre o açúcar, porque o nosso corpo, tudo que você come, em algum momento vai virar açúcar. Então, o carboidrato, o que é o que vocês estão ouvindo? O que é o carboidrato? O que tem fonte de carboidrato? Doces, no geral, tem carboidrato, que é o que a gente pensa, açúcar, mas é um carboidrato. Bolo, pudim, sorvete, mas além disso, macarrão, que são as massas, né? Macarrão, lasanha, arroz, pão. Tudo que é bom. Ou seja, tudo que é gostoso. Infelizmente. E a gente que lute, né? Muito bom. Agora, em que momento a pessoa tem que ficar atenta? Em que momento? Primeiro, no Brasil, passou de 18 anos. A gente já tem que olhar e pensar, será que essa pessoa pode desenvolver diabetes? Sim, claro, mas quando a pessoa vai avançar na vida, 35, 40 anos, aumenta a chance dela ser diagnosticada. Porque vai lembrar, é uma doença, como eu tinha dito, o paciente que é obeso ou tem a gordurinha, ela pode ter, só que não tem sintoma. 50% das pessoas que têm diabetes não sabem que tem diabetes, porque é uma doença que não tem sintomas no geral. Tem um estudo, até recebi um release hoje, com dados do Atlas do Diabetes. E fala que na última década, nos últimos 10 anos, houve um aumento de 26,6% no número de casos de diabetes. E o Brasil é o 5º país com maior incidência de pacientes diagnosticados com a doença no mundo. Por que esse aumento?
vida, tem a ver qualidade com o de vida. estilo de vida que nós levamos hoje em dia. Pega a vida dos parentes seus mais antigos, como que era a alimentação, não se comia tanto ultraprocessado, a vida era um pouco menos sedentária, exemplo, a gente, ao invés de pegar um elevador, eles subiam uma escada, ao invés de ir na padaria com carro, eles iam a pé ou de bicicleta. E todo esse estilo de vida atual, em que estimula a pessoa a fazer menos atividade física e comer mal, aumenta essa incidência de diabetes. E o Brasil é que nem você falou, é o 5º país do mundo e tem uma população já de quase 16 milhões, né, de diabetes no Brasil. E qual foi o impacto da pandemia no diabetes? O impacto da pandemia, tem um impacto direto que a gente pode falar, né, para as pessoas em casa, talvez elas podem ter comido mal, mas tem uma questão dos pacientes que o paciente que é diabético, ele precisa ter um acompanhamento médico, né? Então, já que ele não estava tendo um acompanhamento médico, ele ficou descontrolado. Então, provavelmente, a gente pode ver, daqui a um tempo, a gente já tem, na realidade, uma quantidade enorme de pacientes que está descontrolado, descontrolou a diabetes dela. E a diabetes mal controlada, vem os problemas, as complicações que a diabetes causa. Exemplo, atualmente, no Brasil, a diabetes é a primeira causa de paciente ter problema renal e para hemodiálise. É a primeira causa de amputamento no Brasil e a segunda causa de cegueira no Brasil. É a diabetes. E isso tudo porque os pacientes estão não controlados. E a pandemia foi um fator incrível, tipo assim, para os pacientes pararem de procurar ajuda médica e descontrolar. Ô Rodolfo, tem 2 tipos de diabetes, é isso? Exato. Qual que é a diferença entre um e outro? Exato. Nós temos a diabetes 1 e a diabetes 2. A diabetes 1 é a diabetes que geralmente dá mais na criança e em adultos jovens, tipo, no final da adolescência, vamos falar. E ela é autoimune. O que quer dizer? Quer dizer que o nosso corpo produz um anticorpo que é contra ele mesmo, que é contra o pâncreas, que produz a insulina. Já a diabetes 1 tem a ver com o pâncreas, a pessoa tem algum fator de risco, que o pâncreas dela para de produzir, diminui a produção de insulina, ou o corpo da pessoa não funciona bem com a quantidade de insulina, que é o que a gente chama de resistência à insulina, porque é como se a célula da pessoa fosse muito grande, precisava de muita insulina para fazer açúcar entrar, e açúcar não entra, e continua com nível elevado de açúcar no sangue. Bom, eu faço o meu check-up anual e no check-up desse ano o médico falou para mim assim, você já está no limite, você já é pré-diabético. O que significa isso? Que eu estou assim, um pezinho para dentro e outro para trás? Exatamente, é isso mesmo. Quando você vai lá no médico, a gente faz os testes, tem 2 testes principais, que é a glicemia em jejum, que o senhor deve ter feito, que ficou 8 horas sem comer e foi lá fazer o teste. E tem outro que chama hemoglobina glicada. São 2 testes para a gente ver se o paciente tem ou não diabetes. E quando o paciente, você chegou lá e está quase na diabetes, quer dizer que a gente está naquele momento que a gente tem ação de mudar. O seu corpo está produzindo insulina a menos, porque talvez o seu pâncreas não está tão bom, ou o seu corpo não está sabendo funcionar com essa insulina que você produz. Mas esse é o momento perfeito de você agir e correr atrás para não ter diabetes, porque nesse momento da pré-diabetes é reversível ainda. Tá certo, eu só não fiz o exame com 8 horas aí sem comer. E pode ter dado aumentado por conta disso. Mas tá bom, tomara. É uma informação mais tranquilizadora. Mas todo ano tem que fazer para controlar isso aí, né? Exato. E exercícios físicos, né? Exercício físico e dieta são os principais aliados no combate à diabetes. Ou seja, tem que evitar todas essas gostosuras que você acabou de falar aqui. Deixar para o dia especial, sabe, acontecer uma coisa boa no dia, eu vou comer aquele brigadeirinho. Não todo dia, não como... E não a travessa de brigadeiro, né? Não, só um brigadeirinho. Porque tem uma influenciadora que eu sigo, dessas fitness da vida, né? Que ela tem um lema que ela fala assim, que ela pode comer... Ela fala assim, coma de tudo, mas não coma tudo. Exato. Ela fala. E eu acho que é bem isso, né? Uma dieta saudável, ela tem que ser tudo, que nem você falou, tem que ter carboidrato. A gente não pode falar que o carboidrato é um vilão. Não, a gente precisa dele para viver. Não existe uma dieta saudável sem carboidrato. É ou não é? Ele faz parte, mas é tudo balanceado. Carboidrato, proteína, que é a carne, né? E os legumes, verduras, tem que ter tudo. O doce faz bem. Tipo, eu como doce, só que igual que nem você falou, não tudo. Vamos pegar um pedacinho de pudim, um brigadeiro, 2 brigadeiros, mas não mais que isso.
O duro é resistir, né? É. As tentações. Você está na liga acadêmica e na área de endocrinologia, é a área que você pretende atuar na medicina? Talvez. Eu ainda tô falta um ano para eu me formar, mas eu ainda tô numa dúvida o que eu quero. Se é essa parte mais de endocrinologia, ou eu gosto muito de pediatria também. Olha, no material que eu recebi hoje no Dia Mundial de Alerta do Diabetes, diz aqui, de acordo com vários estudos científicos já publicados, os carboidratos mais adequados são os complexos e naturalmente presentes nos alimentos em si, como aveia, quinoa, arroz integral, mandioca, mandioquinha, banana, morango, laranja. Não tem mais? Só isso? É muita coisa para comer, não. Uma coisa gostosa! É tudo gostoso. Esses alimentos, eles são importantes porque quando você come um alimento, ele vai se transformar em açúcar. Mas tem alimento que é transformado mais rápido e mais devagar. E o seu corpo lida melhor com o que é transformado em açúcar de forma devagarzinho. Para o seu corpo ir pegando e colocando dentro da célula. Já, exemplo, o brigadeiro, que é uma delícia, não. Colocou, já libera todo o açúcar de uma vez. O seu pâncreas precisa de trabalhar muito para capturar esse açúcar. Mas nessa listinha que eu falei aqui, vem logo em seguida a observação. Atenção com a quantidade. Também não pode comer um saco de morango, né? Não é? Mas eu vou te falar uma coisa, Cabreira, a questão do arroz integral, né? Eu sempre torci o nariz, o arroz integral, o arroz branquinho é bem mais gostoso, né? Mas eu criei o hábito de comer o arroz integral. Aí o dia que me dá vontade de comer o arroz branquinho, como aquele estrogonofe, é mais gostoso, né? Aí eu faço. Mas geralmente eu aprendi a comer e hoje eu vivo bem, passo bem com ele. Mas tem dia que dá vontade do arroz branco, eu faço arroz branco e segue o baile. Dieta, alimentação, é tudo uma questão de disciplina, que nem você falou. Eu sempre torci o nariz, mas agora eu já me acostumei e você usa o arroz branco, que é o que você realmente gosta, como de vez em quando, não é aquele de todo dia. Dá pra fazer isso com tudo, com doce, com fritura, que o modo correto de comer é comer de tudo, e não focar só em uma coisa. Vou comer pastel todo dia. Vai fazer mal. Então, come uma vez no final de semana. Vai fazer mal? Não, faz bem. Comer pastel é gostoso. Como é que é o comportamento do diabético? Aquele que tem que fazer acompanhamento, que já está alterado e tal e coisa. Como é que ele faz a rotina dele ali? Ele é um cara assim, é uma pessoa sincerona ou não? Não. O paciente diabético é um paciente que ele mente na nossa cara. Nós temos um exame... Vocês largam a mão de ser mentiroso, meu povo. Nós temos um exame chamado hemoglobina glicada. Ele pega o açúcar do sangue nos últimos 3 meses. E nesses 3 meses, eu consigo ver. Aí o paciente diabético vai lá 1, 2 semanas antes da consulta e faz dieta firme, achando que vai escapar. Aí quando eu abro o exame, tá tudo alterado e ele falando pra mim, comi direitinho. Comeu direitinho. É quase que aquele exame do coração lá que vai fazendo aquelas linhas subir e descer e vai mostrando que em algum momento ele largou a dieta, só no final que ele controlou. É como se fosse isso. No nosso sangue tem uma proteininha lá que o açúcar gruda nela. Só que para ele grudar nela, é como se essa proteína e o açúcar, eles não se gostam. Mas quando tem muito açúcar, eles se grudam. Aí a gente consegue ver o quanto que tem de açúcar e essa proteína, que é a hemoglobina. Grudada uma na outra. Agora fala pra gente, quais são os sintomas que começam a aparecer e que a pessoa tem que botar atenção? Perfeito. Primeiro, a diabetes, no geral, é assintomática, não tem sintoma. Então, não estou sentindo nada, pode ter diabetes? Pode sim. Mas quando tem sintoma, a pessoa vai ter sede, ela vai urinar muito, ela vai ter fome em excesso. Você já viu pessoas que tem na região do pescoço, em outra região de dobra, que é mais escuro? Aquilo ali chama acantose nigricans. É um sinal de diabetes. E além disso tem as complicações, né? Que nem eu falei, a pessoa pode começar a diminuir a visão dela, ela pode começar a sentir dor nas extremidades do corpo ou até coceira.
ela pode começar a ter infecção vaginal de repetição, ter muito candidíase. É muito comum mulher ir procurar tratamento para candidíase porque ela teve várias vezes no ano, ser diagnosticada com diabetes, porque o diabetes diminui a imunidade da pessoa. Ô Rodolfo, tem aquela história de quando a pessoa faz xixi e junta formiguinha no vaso sanitário, é um sinal de diabetes também? Sim. Quando a gente faz acompanhamento do paciente diabético, ao longo do tempo da doença, cada vez mais ele vai, se ele não controlar, vai soltando mais açúcar na urina. Aí o que faz? A pessoa faz xixi, a formiga gosta de açúcar, vai lá e sente. É um sinal, sim, para se atentar. A nossa ouvinte, a Célia, né? A Célia ligou aqui e perguntou o seguinte, que ela é pré-diabética, ela não toma cerveja, mas ela gosta de tomar uma caracuzinha no final de semana, que é aquela cervejinha pretinha. E aí, pode ou não pode? Se ela durante a semana seguir uma dieta, fazer exercício físico, que exercício físico é esse? A Organização Mundial da Saúde fala que tem que ser 150 minutos por semana. 150? É isso mesmo, né? 150 minutos por semana. Então, a pessoa vai ficar o quê? Vai ficar uns 40 minutos fazendo exercício por semana. Ok, tá, dá pra ir. E seguindo a dieta bonitinho, no final de semana ela pode beber a caracu dela desde que não seja em grande quantidade. Então, Célia. Só uma, tá, Célia? Só uma latinha, uma, viu, amiga? duas e vai. Olha, é bonzinho, deixou duas, ó. Toma uma no sábado e uma no domingo. Mas tem que fazer caminhada de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tá? Para ter direito a essas duas. Coloca lá no final da prova a latinha de caracu como meta a ser alcançada. Exatamente. No mais assim, aquela pessoa que já foi diagnosticada com diabetes, em algum momento ela pode reverter esse quadro ou ela vai ter que aprender a conviver com diabetes? Infelizmente, ela vai ter que aprender a conviver com diabetes. Quer dizer, uma vez diabético, sempre diabético. Tem exceções. Exemplo, atualmente a gente não fala de cura de diabético. Um paciente que era muito obeso. Lembra que eu falei lá que como eu tenho a diabetes, o pâncreas vai parando de funcionar aos poucos ou a insulina tem dificuldade de agir. O paciente que é obeso, aquele obeso mórbido, quando ele faz a bariátrica e perde muito peso, o pâncreas dele, como ele diminuiu muito o tamanho dele, o pâncreas dele passa a ser adequado para ele. Então, existem pacientes diabéticos depois da bariátrica, mas só fazendo a bariátrica, eles deixam de ter diabetes. E em outras situações, pacientes que tinham diagnóstico de diabetes tipo 2, bem recente, e faz uma dieta muito restrita, consegue ter essa remissão, que não é cura. Só que, no geral, o paciente tem que aprender a conviver com ela, seguir dieta e praticar exercício físico e tomar o medicamento e sempre no médico para vigiar. Muito bem. A gente sabe que é um assunto assim que mexe com a vida de todo mundo, porque você já falou a quantidade de pessoas que estão aí já nesse quadro de diabetes, né? Que convivem com a doença. E a gente está conectando aqui porque a doutora Lilian ia participar com a gente por link, né? Via vídeo. Mas por questão tecnológica não foi possível. Ela está nesse momento ao telefone com a gente. Doutora Lilian, o seu aluno aqui, o Rodolfo, está dando um show de informação para a gente. Muito obrigado pela sua participação também aqui no programa. Bom dia a todos da Rádio Difusora. É muito prazer estar aí com vocês hoje novamente. Foi uma pena mesmo não conseguir entrar pelo link. Ao Rodolfo Alves, meus parabéns, meu aluno querido. Você está indo muito bem mesmo. Das atividades físicas, eu estou ouvindo vocês desde o início. Uma coisa que eu quero complementar, as atividades físicas, que é 150 minutos por semana, são atividades aeróbicas, né? De grande duração e leve intensidade. Então, seria meia hora todo dia ou 1 hora 3 vezes por semana, tá? Podem ir perguntando o que vocês quiserem, o que eu puder ajudar, eu estou aqui junto com vocês.
Doutora, então quer dizer que você já está fazendo uma avaliação do Rodolfo aqui? Vai valer nota para ele? Ele já passou, ele já está indo para o 6º ano. Vai valer uma estrelinha dourada, doutora? Isso, estrelinha dourada, sim. Doutora, a gente estava falando aqui, o Rodolfo também falou, e a gente ouve a senhora já há muito tempo falando sobre diabetes e da preocupação que existe e principalmente desse crescente número de pessoas que ingressam nesse grupo, né? E é uma preocupação que realmente marca todo ano, é sempre uma preocupação a mais, né? Isso, sempre uma preocupação a mais. Cada vez mais, você estava até comentando, né, que você viu aí o aumento exponencial do diabetes até no nosso país, mas isso se deve muito mesmo aos grandes vilões, que é a dieta, né, e a atividade física, que existe muito pouco perante até o que o Rodolfo comentou, o que era se feito antes, que não existia elevador, né, não existia o carro, e o que é feito hoje. Doutora, o Rodolfo ele foi muito rigoroso aqui, a Giovana estava reclamando, só não tem como liberar um pouquinho mais aí de alimentação aí em relação ao diabetes? Então, você sabe que uma grande alimentação, a gente obedecer a pirâmide alimentar, onde a base vai estar as fibras, né, principalmente, né? E aí, conforme vai subindo essa pirâmide, esse triângulo, lá no pontinha, a gente tem que evitar o açúcar e as gorduras saturadas. Isso não significa que está totalmente proibido, mas nós temos que evitar. Por quê? Porque são alimentos que precisaria da quantidade de insulina naquele momento e ele não vai ter. Ou porque está tendo algum defeito na secreção dessa insulina, que é um hormônio que está lá no pâncreas, ou porque ele nem existe. Então tem que ter esse balanço justamente para manter ao máximo possível o açúcar bom no paciente. Todos nós precisamos de açúcar. A gente precisa de açúcar para dentro das nossas células e quem faz essa entrada é a insulina. E a gente precisa do açúcar porque é ele que vai dar energia para todas as celulinhas do nosso corpo. Então, a gente precisa se alimentar, sim, de 3 em 3 horas, poucas quantidades, evitando esses alimentos que vai precisar de uma sobrecarga muito grande naquele momento, tá? Mas todos nós precisamos de açúcar, a gente não vive sem. Só que o diabético ele tem que fazer de uma maneira mais lenta, o que é a dieta melhor, não só para quem é diabético ou não, é para todos, né, toda a população, para manter uma boa qualidade de vida, justamente para conseguir, aos poucos, fazer com que esse açúcar entre para dentro das nossas células, não fique para fora, e esse lá fora vai provocar inflamação vascular, micro e macro, levando a grandes problemas dos órgãos no organismo. Doutora, no seu consultório, durante todo o período que a senhora faz esse atendimento na área de endocrinologia, qual é o perfil de pacientes que chega até a senhora, doutora? Olha, muitos diabéticos, problema de tireoide também, obesidade, alterações de colesterol, triglicérides, né? Muitos idosos também com esse tipo de doenças, né? Que acaba levando uma má qualidade de vida. Esse é o grande número que a gente atende na endocrinologia. Lógico que existe também pacientes com puberdade precoce ou retardada, alterações de outros hormônios da hipófise, como prolactina, hormônio do crescimento, né? Mas isso já é uma minoria. A grande demanda é obesidade, diabetes, tireoide, colesterol e triglicéridos. Nesse tempo todo que a senhora atua, a senhora notou uma variação na idade, principalmente de pacientes com diabetes que estão chegando? Está diminuindo essa idade? Como é que é? Ambas as faixas etárias vêm aumentando. Criança vem aumentando muito diabetes e até o tipo 2, né, que não era comum na criança. O tipo 2 é aquele que ainda está tendo um defeito e a causa principal é a obesidade. E também os idosos, né? Os idosos, ele já é um risco imutável, né? Então, conforme a idade, já se aumenta o risco para a predisposição ao diabetes, porque toda a parte hormonal, vascular, já está comprometida pelo envelhecimento.
Doutora, tem uma pergunta de uma ouvinte que mandou uma mensagem aqui no Facebook. Ela disse o seguinte, que ela tem a glicada 6,8 e a glicemia 148. Ela quer saber se ela deve se preocupar. Quem perguntou foi a Sidneia Rosa. Ela vai ter que me falar o valor da normalidade dessa hemoglobina glicada, porque existem, dependendo da metodologia, modifica. Tem uns que vai até 5,7, tem outros que vai até 7. Então, eu teria que, primeira coisa, ver isso. E essa glicemia que você comentou hoje deve ser a de jejum. Realmente, esse valor não está bom. Porque se for o jejum, a meta é de 70 a 100, tolerância máxima 130, dependendo de cada paciente. Então, tá respondido aí, viu, Sueli? Então, tomar cuidado, né? É Sidneia, não Sueli. Tá certo. Doutora, a gente sabe que essa data ela traz e coloca o diabetes no momento realmente da gente prestar atenção, né? Porque passamos aí por uma pandemia, o Rodolfo estava dizendo aqui que houve todo um comprometimento também por conta disso, já que as pessoas ficaram mais em casa, mais sedentárias, comeram mais, então tudo isso compromete. Eu gostaria que a senhora falasse, então, em que momento a pessoa tem que começar a ter atenção para verificação. Em qualquer idade a pessoa tem que fazer esse exame aí para diabetes? Olha, a idade adulta já é um risco maior, né? Mas hoje, devido ao que você mesmo comentou, pandemia, o sedentarismo, a alimentação ruim, né, os fast foods, toda a criança também faz parte dessa triagem, né? Então, é muito importante, pelo menos uma vez ao ano, você está fazendo uma glicemia de rotina ou fazendo testes em campanhas para saber se vai ter que aprofundar nos exames laboratoriais e ao diagnóstico do diabetes, que é fácil o diagnóstico do diabetes, porque é só no sangue, a glicemia plasmática ali já vai te ajudar e vai te orientar em relação a isso. Aquela picadinha no dedo ajuda, doutora? Ela é uma triagem, não é diagnóstico. A gente não pode fazer isso como diagnóstico, mas ela é uma triagem. É só para encaminhar para um exame mais profundo, então. Isso, aí tem que fazer a glicemia. Se pega uma glicemia aleatória de qualquer horário que foi maior que 200 e tem sintoma do diabetes, fazer muito xixi, muita sede, emagrecer, é diagnóstico. Ou a glicemia de jejum está maior que 126 por 2 vezes, é diagnóstico. Ou teve que fazer um teste de tomar açúcar e 2 horas após foi ver o que deu com esse açúcar no sangue, está maior que 200, é diagnóstico, e a própria hemoglobina glicada, dependendo do seu valor de normalidade, se estiver acima, é diagnóstico. Certo, temos mais uma pergunta aqui, doutora. A Elaine Mazieri Santana, ela quer saber se a neuropatia dos nervos do pé tem a ver com diabetes. Muito. A neuropatia diabética é uma das complicações, porque essa falta de energia nas células e nas células neurais também vai provocar inflamação. Toda a capinha, né, que é a capa de mielina, né? Imagine um fio normal, né? Um fio que vai na tomada. Esse fio, ele perde essa capa externa, então fica toda aquela parte do cobre exposta. E isso vai provocando o envelhecimento das células neurais, levando a uma doença da neuropatia e destruindo esses nervos. Então, a neuropatia do pé diabético, das feridas, tanto está tendo alteração vascular como neurológica, assim como o derrame. Doutora, homem ou mulher, quem é mais suscetível aí a desenvolver o diabetes? Ou todo mundo é a mesma coisa? Não. Em relação a isso, não. São todos. Então, quer dizer, independe de sexo, a pessoa, se tem algum comprometimento aí, vai desenvolver o diabetes se não cuidar. É muito mais a idade, os fatores de riscos que o Rodolfo comentou em relação ao peso, se tem problema de colesterol. A hereditariedade ajuda um pouco, né? Então, esses sim são os fatores de risco. Certo. Doutora, eu gostaria de agradecer sua participação aqui nessa entrevista. Obrigado por ter mandado o Rodolfo aqui, porque ele também foi muito gente boa aqui, trazendo todas as informações, e a gente agradece demais. Parabéns aí pelo trabalho que a senhora desenvolve junto a
a essa, como é que chama? A Liga aqui? Acadêmica. Liga Acadêmica. O pessoal tá bem treinadinho, viu, doutora? Olha, fico muito feliz, né, porque além de ser médica, sou professora da Universidade do Brasil, sou coordenadora agora também, e é muito importante saber que essas minhas crianças estão virando grandes médicos para um dia nos ajudarem também, até quando eu envelhecer, vou precisar deles. Então é isso aí, temos que cuidar do nosso futuro, né, doutora? Tem que cuidar. Nós temos que fazer eles serem grandes médicos para eles poderem nos cuidar também. Tá certo. Doutora, obrigado mais uma vez, sempre às ordens aqui no programa Rotativa no Ar. Obrigada obrigada a todos os ouvintes, a Liga Acadêmica de Endocrinologia e Metabolismo, que também está assistindo a gente. Muito obrigada. Tá certo. Bom, a gente ouviu aí a doutora Lília e você tem alguma indagação mais para o Rodolfo? Não, eu tenho aqui um comentário de uma ouvinte, a Sueli Ferreira dos Santos. Ela escreveu o seguinte: bom dia, muito boa a matéria e a explicação do diabetes. A respeito da dieta, eu penso assim, é muito melhor a restrição aos poucos, como está sendo apresentada, do que eu ficar enferma e ter que me abster por completo de uma maneira mais sofrida. É isso mesmo, Rodolfo? De fato, todo o hábito de vida nosso, se a gente for começar de maneira tudo de uma vez, acaba dando errado, porque é abrupto, a gente precisa de tempo para acostumar. É igual exercício físico. Você começa fazendo academia 6 vezes por semana, 2 horas. Não, você começa como? Um dia sim, um dia não, e para depois aumentando. É tudo gradativo e aumentando, tanto a dieta quanto o exercício. Rodolfo, muito obrigado por ter vindo. Parabéns aí pela sua explanação, você foi muito claro e isso ajudou muito. Tenho certeza que nesse dia em que a gente trata do Dia Mundial de Combate ao Diabetes, vai ser muito importante para aqueles que nos ouviram também adquirir consciência. Quem tem, controlar, e quem não tem, trabalhar para não ter, né? Então, muito obrigado por ter vindo, parabéns pela sua exposição aqui. Ok, muito obrigado. Eu agradeço a Rádio Difusora pela oportunidade de vir falar sobre essa data importante, né? E a LAEM, que é a nossa liga, agradece também. Obrigado. Tá certo. Além de agradecer o Rodolfo, agradecer a minha xará, a Giovana, e também a Lara, que estão aqui, que fazem parte da Liga Acadêmica, que vieram acompanhar e registraram aqui os bastidores aqui da participação do Rodolfo. Parabéns para vocês pelo trabalho. Making off. Exatamente.